Olá! Começa agora o Prova Viva, um programa feito para abençoar você e toda a sua família. Aqui você vai ver como Deus é um Deus de milagre, que resgata o homem das situações mais difíceis. Afinal de contas, Jesus veio, não foi? Para os enfermos, justamente para trazer a cura. Então, se você conhece alguém, ou quem sabe você mesmo está vivendo algo terrível, ninguém acredita em você, você procura, mas não encontra uma saída, saiba que Jesus é a única saída e Ele deseja te ajudar, como Ele fez na vida do nosso convidado de hoje, o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos, ao nosso programa. Obrigada por aceitar o convite e realmente trazer para nós e para quem vai te assistir o compartilhamento da sua história de vida, do que Deus fez na sua vida. Amém. Eu agradeço pela a oportunidade e que Deus abençoe os ouvintes de casa. Que bom. Você nasceu num lar bem estruturado financeiramente e a sua história de vida e a sua história de transformação inicia ainda no primeiro momento lá, da parte difícil da sua vida, o envolvimento seu com drogas. Como é que, tendo então uma vida tão abastada, uma vida tranquila financeiramente, chegou a esse nível de envolvimento com drogas? O meu primeiro contato com as drogas foi no colégio, né? No banheiro do colégio, onde que reunia um grupo de pessoas, e ali eles faziam uma roda e começavam ali a usar drogas. E eu, como tinha um amigo, amigo perto da minha casa, ele vizinho meu, eu, para mim não ficar assim constrangido ou não assim, para mim interagir com o grupo, para mim não ser careta, aí na hora que eles me deram, eu experimentei e aí começou esse meu processo com drogas. Interessante você estar falando, Carlos, e a gente escuta essa história mesmo e ela se repete, né, dessa situação dos adolescentes. Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu estava em torno dos meus 17 anos. Pois é, 17 anos. E aí aquela história mesmo que eu acho que se repete, do jovem, do adolescente para jovem, querer pertencer a um grupo, né, fazer parte daquele lugar. Isso. E aí aceita as regras do grupo, que inclusive às vezes pertence a esse meio de drogas. É verdade. E ali você quer ser aceito, né? Você quer compartilhar, você quer desabafar, né? Inclusive também até chegar a aproximar também perto das meninas também, porque não é só homem, é mulheres também envolvidas no meio. Uhum. Isso, então tem essa aproximação. Isso. Só que o seu envolvimento com droga foi em qual nível? Olha, Quais as drogas que você chegou a usar? No meu princípio, né, o primeiro contato que eu tive foi a maconha. Aí depois eu parti para a cocaína e da cocaína eu fui para o crack. Chegou a usar crack, então? Cheguei a usar crack. Quanto tempo? Olha, eu fiquei... nessas drogas eu fiquei em torno de aproximadamente 10 anos. Puxa vida, muito tempo. Muito tempo. Tem-se essa história mesmo de sequelas que tem em função, né, das próprias drogas, e você usou tanto que chegou a ter overdose. Sim. O princípio de overdose, né? Sim, até depois da minha conversão eu peguei, li sobre as sequelas que a droga deixa e graças a Deus hoje não tenho nenhuma delas. Mas você chegou a ter 5 princípios de overdose. 5 princípios de overdose. Como foi isso? Como foi essa percepção de depois? Porque na hora a pessoa não percebe. Não percebe. Mas depois que volta ao estado, né, de saúde, que ela é informada que ela esteve naquele estado. Isso. Aconteceu quando eu cheguei em casa, deitei normalmente, porque eu ficava aproximadamente uns 3 dias usando drogas direto. Então chega uma hora que o corpo da gente não aguenta. Então você chega em casa, eu cheguei em casa, deitei, aí passando assim algumas horas, eu comecei a me sentir mal, já estava dando o princípio de overdose. Aí foi quando eu levantei, fui no quarto da minha mãe e pedi minha mãe ajuda, né? Minha mãe várias vezes assim, me socorreu, né? Que eu falava, mãe, pega o carro, me leva para o hospital, que eu estou passando mal. E isso foi 5 vezes assim, passei um período muito difícil e graças a Deus eu não morri, porque é muito ruim. Você me diz aqui de 5 princípios de overdose, mas por que você não parou
no primeiro princípio de overdose foi chegar ao quinto. Tinha alguma coisa a mais que fazia você ficar preso àquelas drogas? Sim, eu já tentei várias vezes ficar livre das drogas. Meu pai também até assim, pelo conhecimento, pela ajuda também assim, financeira que ele me apoiava, tinha amigos psicólogos, psiquiatras, frequentei, né, eles me receitaram vários remédios e falaram comigo assim, não sai de casa, fica dentro de casa. Aí eu ficava uma semana dentro de casa, usando os remédios, mas eu não aguentava. Era uma força maior do que eu, mais forte do que eu, que me impulsionava a sair. Eu não ficava satisfeito dentro de casa. Eu tinha que sair, eu tinha que ir para a rua, eu tinha que encontrar com os amigos, eu tinha que ir para boate, ir para danceterias, ir para o forró. Eu não aguentava ficar dentro de casa depois desse certo tempo. Nesse envolvimento, além das drogas, você teve um acesso também, que isso acaba puxando uma coisa, puxando a outra, a terreiros, a cemitérios. Sim. Como é que foi essa história? Fala um pouquinho desse momento aí em que você estava envolvido com isso tudo. Sim, partiu também da minha família, né? Então eu sempre tentava procurar ajuda nesse meio. Então eu lia livros da minha avó, né? Eu lia diversos livros e fazia aquilo que os livros me ensinavam a fazer, né? Ir para o cemitério, né? Invocar o nome dos mortos, tentava uma ajuda, né? Encontrar uma saída, uma ajuda que para sair desse sofrimento. Então, quando você buscou essa informação desse acesso ao misticismo, ao acesso aos cemitérios, isso no fundo você estava querendo uma ajuda para se livrar desse meio das drogas. Isso. E nessa hora, onde é que Deus estava? Como é que era passado para você a imagem de Deus, estando você envolvido com drogas e com misticismo? O Deus que eles pregam, o Deus que eles anunciam, é um Deus que não é um Deus que ressuscitou. É um Deus que é em forma, assim, que a pessoa pode voltar, né, reencarnar, né, reencarnar e essa pessoa pode ajudar a outra pessoa a livrar dos seus problemas, né, em forma de encarnação. Então, eu procurei também esse meio, as pessoas me convidavam também para ir em outros tipos de lugares, também, envolvi também no espiritismo e nada resolvia. Teve um fato que aconteceu com você, que estava no topo de uma montanha. Como é que foi essa cena? O que aconteceu naquele momento? Foi o momento que eu comecei a flutuar, né? É um momento que nós reunimos ali, um grupo de amigos, e eu estava ali, aí, de repente, as minhas vistas escureceram, a minha mão ficou dura, assim, parecendo que eu estava amarrado, os meus pés também, e a sensação que eu estava flutuando, parecendo que eu estava subindo a uma escada rolante. Mas eu ouvia, né? Os meus ouvidos não foram tampados. Então, as pessoas que estavam ao meu redor, eu só escutava os gritos, cuidado, cuidado, você vai cair, cuidado aí, o barranco, cuidado, é perigoso, para. Só escutava isso, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentava mexer e não conseguia. Eu tentava enxergar, mas eu não conseguia. Eu só via meu corpo flutuando. O que você atribui a isso? O que é que você foi tomado nessa hora, que te cegou a visão e que você não percebeu o que estava acontecendo à sua volta? Assim, Deus me deu discernimento naquele momento que foi um mal mesmo que queria acabar com a minha vida. Porque quando eu voltei, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu estava prestes a cair no abismo. E o lugar era muito alto. Nessa situação é que você também que você ouvia vozes? Ou isso foi durante todo o período em que você usou droga? Quando eu comecei a usar droga, eu não escutava vozes. Eu só comecei a ouvir vozes no momento que eu comecei a ler os livros sobre o espiritismo, né? Vindo dos meus antepassados. E aí eu comecei a escutar vozes, muitas vozes. E quando eu usava droga, esse número de vozes, assim, parecia que eu estava dentro do quarto
e milhões de pessoas falando na sua cabeça. Uhum. Era terrível, era perturbador. Uhum. E justamente essas vozes também falavam para mim obter também assim, atos de suicídios. Né? Então essas vozes não eram vozes que diziam para você sair das drogas, Não. vozes que diziam assim, cuida dos seus parentes, Nada. ame o seu próximo, não. Eram vozes que vinham realmente assim, acaba com a sua vida, aniquila você, você não vale nada, você não tem mais valor. Justamente. Quando você chega, quando eu cheguei no ato assim que não tinha mais jeito, né? Assim, abandonado pela família, a família fala assim, perdemos o Carlos, né? Meu pai falou, perdi o meu filho. Aí que essa voz assim fala, vira para você e fala, você tá vendo? Você não vale nada, né? Você não tem jeito mais, né? Pula da ponte, entra na frente de um carro, acaba com esse sofrimento logo. Chegou a pensar, Carlos, alguma vez em realmente seguir essa voz que estava te atormentando ali e cumprir aquilo que eles estavam dizendo? Olha, eu sabia que eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo, mas graças a Deus que Deus não deixou, porque essa voz assim era firme, sabe? Era constante, ela incentivava mesmo você a cometer esse ato. Você estando envolvido e tendo até recebido instrução diante dos livros, né, do Espiritismo, e que tinham todo um comportamento a ser tomado, que quando você dizia para os seus familiares que tinham envolvimento, né, no Espiritismo, que você estava escutando vozes, qual era a explicação que você recebia? Que vozes eram aquelas? Qual a orientação que eles te davam acerca dessas vozes? Sim, eles viravam para mim e falaram que eram os espíritos, né? Que era pessoas tentando ajudar os espíritos daquelas pessoas que já morreram, tentando ajudar e tudo, mas nada disso, não tinha uma palavra assim de apoio, era só palavra assim de destruição, palavra assim de morte mesmo. Uhum. O seu sentimento, você consegue saber hoje, consegue perceber como você era antes? Que tipo de situação e sentimento que você tinha? Claro, perfeitamente. Assim, o sentimento assim, é muito, muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Porque só a pessoa que viveu, né, sabe como é que é, né? E hoje eu olho assim, né, penso, né, vejo tudo que passou e vejo como que Deus, o Deus verdadeiro, né, ele é bom comigo, né? Ótimo que você me deu um gancho excelente para a gente poder, então, daqui a pouquinho continuar essa história e você, então, que está aí, daqui a pouco vai saber como que foi a vida do Carlos a partir daquele momento que foi transformado realmente pelo Senhor Jesus. Não saia daí, o intervalo é muito rápido.